Fala rapaziada, eu só vou fazer alguns cortes nesse vídeo aqui, porque eu vou estar andando aqui no cenário e enquanto eu estou gravando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Botafogo tem o Internacional pela frente. Flamengo tem o Criciúma em casa, que não é casa, né? Aliás, onde é a casa do Flamengo, né? E Palmeiras tem Cruzeiro pela frente, rapaziada. Que sábado de futebol, que sábado de Campeonato Brasileiro que a gente tem aí logo, após as 4 horas esses jogos começam. E o do Verdão só 9 horas da noite, que pode ser um fator positivo ou negativo. Porque a gente pode entrar em campo sobre a pressão de que as outras equipes venceram ou não. E a gente vai começando a se caminhar para um setor e para um momento do Campeonato Brasileiro que, sim, existe pressão agora conforme os líderes ganham. Diferente do começo do campeonato. Agora, vantagens sendo abertas pode dificultar a vida de Palmeiras, de Flamengo e Botafogo. Ah, mas Fernando, no ano passado o Palmeiras ficou a 13 pontos do Botafogo. Mas o ano passado não acontece todos os anos, né? Não é uma coisa normal o Palmeiras buscar campeonatos como buscou o ano passado, certo? Rapaziada, eu valorizo muito aqui a liberdade que vocês me dão para conversar de algumas coisas, tá? E eu também deixo aqui vocês muito à vontade para trocar ideia, para a gente debater futebol, como foi a live de ontem. Quem não viu a live do Não Importa o que Digam, até a gente entrar ao vivo de novo, eu tenho certeza que você que gosta de futebol vai curtir aquele debate de ontem, que não acontece todos os dias. Então peço muito, quem não assistiu, assistir e comentar, seja lá ou aqui. Eu queria saber a sua opinião, a sua avaliação da live de ontem, né? Em 1994, o Brasil se tornou tetracampeão, certo? E os jogadores se reencontraram, Romário, Bebeto, todos os jogadores. Romário e Bebeto ficou ali mais marcado para mim, porque o Romário deu umas declarações do que falta no Brasil, que é fazer gol, da maior dupla de todos os tempos do futebol. Mas todos os jogadores se encontraram ali. E repercutiu ontem na mídia esse encontro dos jogadores de 94. 94 eu tinha 4 anos de idade. Eu consigo falar muito mais sobre 98 e 2002 do que sobre 1994. Lembro do primeiro jogo. Estávamos eu e minha mãe, centro de São Paulo, minha irmã, voltando para casa, não tinha ônibus mais, porque Copa do Mundo naquela época parava tudo, parecia um feriadão lá no centrão de São Paulo, e minha mãe estava procurando comprar passe, sabe aqueles passes de ônibus? A minha mãe estava tentando comprar porque a gente de última hora ali conseguimos, né, chegar em casa a tempo de ver ainda parte do primeiro tempo, né? E eu lembro, foi muito interessante aquela Copa, assim, né? A parte de união da família assistindo, essa parada, não lembro dos jogos, obviamente, mas eu lembro do contexto da Copa do Mundo. E, cara, essa seleção marcou época por quê? Porque o Palmeiras também conseguiu fazer parte, muitas vezes, né? Por isso que eu tô te falando do debate de ontem, do que essas seleções tinham. Porque os jogadores, o Ricardo Rocha falou que os jogadores de hoje, eles precisam abrir mão de algumas coisas, né? Mas como abrir mão? Como abrir mão do cassino online? Vamos falar real aqui, pô. Como abrir mão das redes sociais, da diversidade que se tem hoje de oportunidades para desfrutarmos, né? Como abrir mão? Antigamente, o atleta, ele respirava o momento de entrar em campo. Ali era o grande momento dele. Não era no COD Mobile, no joguinho online, nas redes sociais, como eu disse, no cassino, que muitos gostam muito disso. Nos carrões também tinha na época, mas e aí? E hoje? E hoje? E o salário que os caras ganhavam lá e o salário que se ganha hoje? Eu acho que é impossível, né, a gente ver novamente na seleção o que a gente viu em 94, o que a gente viu até em 98 mesmo perdendo, fator Ronaldo, 2002 com o Felipão. Se perdeu isso aqui no Brasil, ó. E isso é o que tem de diferente no trabalho de Abel Ferreira e esse grupo de jogadores. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Palmeiras consegue fazer o torcedor relembrar os velhos tempos de compromisso, comprometimento,
de jogadores que sabem o que querem, de jogadores que querem vestir uma camisa e ser campeão. Isso nunca faltou. Pode ser que falte esse ano, eu não detenho do poder do futuro, gostaria muito inclusive, mas não detenho, não controlo, mas até aqui nunca faltou esse comprometimento. Então por que eu pedi essa licença para vocês de falar um pouquinho, né, da seleção brasileira, falar um pouquinho e associar, porque a gente vê, e quem parar para ver o debate de ontem, que eu sei que muita gente não viu e se vê, vai curtir o vídeo de ontem, a gente traçou quais os diferenciais do Palmeiras. Que muitas vezes, vamos ser sinceros aqui, não vamos ficar inventando muita coisa não. Não tem craque no Palmeiras, agora chegou o Felipe Anderson, já tínhamos o Dudu, mas nem tá jogando. O Estevão é o grande craque, mas é o comprometimento, velho, que é a nossa diferença. A gente ainda não perdeu isso, ainda que muitos desejem que os caras deixem de jogar bola para ir para balada para poder ter razão, que os caras deixem de ter o compromisso com a camiseta para poder ter razão. Isso ainda não aconteceu. O Palmeiras é um time extremamente comprometido e que eu posso garantir que vai brigar por alguma coisa esse ano. Eu tenho certeza que vai. E antes a gente não tinha essa certeza. Eu jamais teria coragem de fazer um vídeo antes falando sobre essa certeza. Por que a gente tem hoje convicção e essa certeza? Pelo que eles já mostraram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que não é nada fácil para esse aqui motivar. Ontem, inclusive, eu fui o ponto contrário da live. Eu trouxe elementos ali para a gente debater e, de certa forma, fiz a versão do cara que é mais crítico ao Abel, porque de fato eu sou, de fato eu critico sim, eu me sinto à vontade em criticar porque muitas vezes eu elogiei. E falei do poder que o Abel tem de convocação para você, torcedor, acreditar no tetra da Libertadores. Isso não pode ser tratado como qualquer coisa, cara. O tetra da Libertadores, passar do Botafogo, passar do São Paulo do Zubeldia, passar do Flamengo do Tite e ser campeão contra alguém, que eu não sei quem vai ser do outro lado, isso não é pouca coisa, mano. Porque se a gente não engajar com isso, se a gente não acreditar nisso aí, o flamenguista vai acreditar. Aí não vai dar tempo de chorar. O botafoguense vai acreditar. E aí? O que a gente vai fazer se a gente estiver de fora? A gente vai ter que aplaudir, a gente vai ter que reconhecer que não era pra gente, certo? Ou não é? Ou eu tô falando alguma besteira? E aí, Copa do Brasil eu já acho mais tranquilo. O grande problema é que pegamos o Flamengo. Ninguém quer perder pro Flamengo hoje. Nem o Palmeiras, mas nenhum time do Brasil quer perder pro Flamengo hoje. Flamengo é um time a ser batido, assim como o Palmeiras é um time a ser batido. Então, a convocação da live de ontem é a gente tirar um pouquinho da acidez, da raivinha, do ódio da raiva do Rony com Abel e da raiva do Marcos Rocha e tentar ir um pouco além no pensamento também que falta muitas vezes para com clube e torcedores. Porque afinal, eu vejo e sinto que o torcedor está sempre disposto não só a mudar de opinião e percepção, mas de querer jogar junto. Qual vai ser a convocação do Palmeiras para esses jogos? A gente vai levar esses jogos como jogos normais? A gente vai levar? A gente nunca teve uma sequência dessa de agosto. Nunca tivemos, nunca. Pode pegar aí o recorte do Abel, antes do Abel, do Cuca, do Felipão. Nunca tivemos. E se caso você achar alguma sequência parecida com essa, o Palmeiras não foi bem. Então é a hora de olharmos aqui. E aí, a gente vai encarar com uma sequência que vale o ano e o tetra da Libertadores, o penta da Copa do Brasil, ou vamos deixar a vida nos levar, vida leva nós, porque eu não tô com coragem de assumir que é uma pancada o mês de agosto. Certo? Eu queria muito saber a opinião de vocês, cara. Eu linkei esse negócio de 94, por quê? Porque os caras estavam engajados em um compromisso de levar o Brasil ao tetracampeonato e conseguiram. Seleção brasileira, tetracampeonato. Palmeiras, tetracampeonato. E aí? Qual que é a sua visão? Estar engajado ao tetra ou continuarmos nos dividindo como idiotas
Porque é só o idiota que acredita que a divisão promove mais engajamento entre torcida e clube. É só o idiota que acredita isso. Só o idiota. Porque não promove mais engajamento. A gente tem vários exemplos. Se eu pudesse chamar 2 ali, tudo bem, a primeira Liberta do Abel não tinha um contexto de torcida, então não sei se encaixa aqui, mas Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016, sobrou isso aqui que eu estou falando. Nós nos engajamos, nos unimos e queríamos muito. Hoje parece que ficou feio você falar que você quer muito ver o Palmeiras tetra, que você quer e está disposto, sim, a abrir mão de algumas convicções e tudo mais, para acreditar de fato no título. Hoje a gente tem um jogo importantíssimo, a coletiva do Abel é o momento que ele fala com vocês, não é para mim, é para você, torcedor palmeirense. E aí? Em que ponto está o Palmeiras para agosto? Nós, torcedores, sabemos a nossa opinião. E ele? Como que ele vai visualizar? Será que algum jornalista, pelo menos, vai ter coragem de perguntar: e aí, Abel, o que fazer em agosto para disputar em alto rendimento e vencer esse desafio, que é passar por Flamengo e sim, Botafogo? E aí, Abel? Será que os caras têm coragem de perguntar para o Abel qual o planejamento, qual o risco, as dúvidas, as certezas, os caminhos? Seria legal. Mas a gente anda também em tempos de imprensa tão sombrios que os caras têm medo de perguntar sobre futebol, mano. A gente só tá querendo falar de futebol. Só isso. Só trocar ideia de futebol. Nada além disso. Deixa as ideias filosóficas de vida, de tudo aquilo que o Abel também entrega, deixa para depois. É um tetra de Libertadores que está em jogo, meus amigos. É um tetra de Libertadores que está em jogo. É um tri de brasileiro que está em jogo. Sabe que só o Palmeiras tem isso, né? É um tri brasileiro, tetra de Liberta e penta de Copa do Brasil. Respeita. Que é só o Palmeiras que tem isso nessa temporada. Em disputa. Agora é com eles. Tamo junto. Live hoje, pré-jogo, tá? E de certa forma para avaliar os adversários também. Um abraço a todos. Valeu, rapaziada.